Olá, boa noite. Nós estamos fazendo uma segunda parte da live da série Desatando Nós com o tema abuso sexual. Estamos aqui com a doutora Lúcia Calheiros abordando sobre esse tema e vimos a necessidade, né, aqueles que estavam nos assistindo também entraram em acordo, inclusive foram eles que pediram, para nós fazermos essa segunda parte. Então vamos agora chamar a doutora. Boa noite, eu peço ajuda dos irmãos para convidar os outros irmãos. Não importa se de repente alguém não estava na primeira parte e chegue agora, né? Então, muito obrigado a todos vocês que voltaram, estão aqui conosco. E obrigado também à senhora, doutora. Eu que agradeço mais uma vez. Bastasse a sua agenda, porque eu sei, né, que a demanda está muito grande nesse tempo de pandemia, né? Embora não tenha esse atendimento presencial, mas assim, ainda assim tem se buscado muito a ajuda dos profissionais, psicólogos, psiquiatras, porque a situação tem sido um caos, né? Muito grande. Mas, doutora, podemos continuar então o assunto ainda com o abuso sexual infantil? Então, o que nós lembrou uma coisa muito interessante, padre, a pandemia, né? Isso tem confinado as famílias dentro de casa, né? E, obviamente, como nós falamos no início do nosso tema, né, na primeira parte, 70% das crianças são abusadas dentro de casa ou próximo, né, ou pessoas próximas. E isso nos dá um questionamento, né? Isso nos traz um questionamento muito grande. Como estão essas crianças? Como estão essas crianças? Essas crianças que são abusadas por pessoas que estão dentro de casa, né? Nós sabemos, por exemplo, que a violência doméstica aumentou assustadoramente, né? Tem pessoas sendo agredidas pelos seus parceiros dentro de casa, né? Pelo confinamento, pelo fato do uso abusivo do álcool. A violência contra a mulher está assim avassaladora, assustadora, e nós também podemos nos questionar como estão sendo as crianças também nesse momento, confinadas dentro de casa com seus abusadores, né? Seja padrasto, tio, avô, irmãos, pai, vizinhos. Então, vizinhos ali próximo, porque nós temos lugares em que as pessoas estão numa vila e elas estão ali, sem trabalhar, sem sair, expostas, né, padre? Então, também nos preocupa muito como que essas crianças, como estão essas crianças. Mas o abuso sexual, ele é devastador, como nós falávamos no princípio. Ele demonstra os sinais no corpo, no comportamento da criança, é preciso estar atento, né? Se essa criança demonstra um comportamento fora da realidade, né? Fora do normal, fora da rotina, é muito importante esse olhar através de sinais, né, visíveis. A criança, ela não fala, ela se desmotiva, ela desenha, né? Só fazendo uma pincelada rapidamente nos assuntos que foram tocados, nos sinais que são muito importantes a gente falar. Então, como está a sua criança? Observe, é preciso estar atento e fazer com que a criança se sinta muito à vontade para falar, denunciar alguma coisa que ela acha errada. E informar, como nós estávamos falando, sobre as partes privadas que não devem ser tocadas. Ensinar a teu filho que as partes privadas, as partes íntimas, não devem ser tocadas por ninguém, a não ser para a mãe, quando a mãe leva ao médico, né? Enfim, como cada família deve dirigir a sua orientação. A gente não cabe aqui a gente ensinar, mas que seja restrito o número de pessoas que possa ter acesso ao cuidado com essa criança. E Sim. O senhor falava sobre o abuso no adolescente, que também é muito grande, viu, padre? O adolescente, ele normalmente ele fala mais, né? Ele denuncia mais quando ele sofre o abuso, e as mulheres também. Mas, por incrível que pareça, ainda há muito vergonha, ainda há muito medo de falar sobre uma pessoa que sofre abuso dentro do ônibus, dentro de um trem, na rua. Muitas mulheres se calam, chegam em casa, tomam banho,
não são examinadas, não são vistas, às vezes contraem doenças e às vezes ainda sofrem acusações, né, injustas porque se calaram, se calaram. E o mais trágico, padre, e o mais trágico, né, tem alguém dizendo que eu tinha vergonha e tinha nojo. E essa é uma das causas, né? A pessoa tem nojo das partes que foram tocadas e a pessoa tem nojo, ela pega realmente assim um nojo do corpo, ela pega o nojo da outra pessoa e pega, às vezes, uma aversão a homens, né? Pega uma aversão e isso afeta a parte da sexualidade e afetividade, né? Agora, a vergonha, padre, o medo de denunciar. Doutora, a senhora falou, rapidinho, doutora, a senhora falou agora sobre essa aversão. Aversão ao próprio corpo, aversão ao corpo do outro, devido ao abuso. Isso pode ser um dos sinais. De tarde, né, a senhora partilhava comigo que não necessariamente, eu achei muito interessante, que uma pessoa abusada, ela, vamos dizer assim, uma pessoa abusada, ela venha se tornar, não propriamente um abusador, foi uma pessoa já abusada. Sim, nem sempre. Não necessariamente, né? Não, porque necessariamente. se fala muito de uma cadeia, né? Como se fosse uma cadeia, uma sucessão de coisas, né? Geralmente a pessoa... abusado, então vai se tornar um abusador. Não. Não necessariamente. Graças a Deus, não. Né? Muitas pessoas... Outra coisa também, não se justifica a homossexualidade por um fator de abuso também. Embora seja muito presente, né? Pessoas com tendências homossexuais declararem, confessarem de que foram abusadas por uma pessoa. Por exemplo, assim, meninas que foram abusadas por homens na infância desenvolverem uma tendência, uma aversão ao sexo masculino e desenvolverem uma atração por uma pessoa do mesmo sexo. Mas não necessariamente, né? Sim, eu diria o seguinte, né? Vou lhe dizer uma fala, que a gente trabalha muito no que a gente ouve e as falas são os exemplos, né? Muitas vezes a pessoa é abusada ou sofre um estupro, né? Sofre um estupro. Porque, olha, antigamente nós tínhamos a divisão, né? O estupro era considerado aquele ato que agredia a vítima e penetrava na vítima, machucava a vítima. Hoje é considerado... Você pegou no braço de alguém contra a vontade e ela disse pare, e eu disse não, ela disse não, isso aí já é um abuso, viu, padre? Então a coisa hoje está bem mais cuidadoso, né? Um pouco mais sério. Então as pessoas, os homens aí afoitos, violentos, têm que ter mais cuidado. Mas por incrível que pareça, e lamentavelmente, isso não diminui o número de vítimas agredidas, né? Continua sendo absurdo e muito grande o número de mulheres agredidas, abusadas fisicamente por seus companheiros ou na rua. Bem, mas aí o que nós estamos falando? O que acontece, padre? Muitas vezes a gente escuta a pessoa, hoje eu sou um homossexual ou sou lésbica, não homossexual, gay ou lésbica, ou qualquer um desse gênero, né? Porque tem tantos, cada um se bissexualidade, assim, nossa, né? Uma coisa tem várias categorias, né? Esse não é o tema do assunto, não vamos nos perder nos detalhes. Mas o que acontece também é que muitas vezes ele tem vergonha da sua homossexualidade, né? Ele tem vergonha, né? Ele é uma pessoa, né, que tem desejos pela pessoa do mesmo sexo e ele não entende esse desejo e, ao mesmo tempo, ele se sente, ou ela se sente envergonhado por isso e atribui ao abuso o fato de ser homossexual. Então, o que eu quero deixar claro é que nem todo mundo que foi abusado vai virar abusador ou vira, né, ou decide ser homossexual. Ninguém... o homossexualismo não há necessariamente, né, uma consequência disso. Agora, é isso que eu lhe falei, muita gente não consegue ficar à vontade, ter a sua sexualidade com o homem
e aí atribui o ser. Não, eu vou estar com uma mulher que sabe como amar, como segurar, como tocar. Muitas vezes a gente escuta isso. Eu estou com ela porque ela cuida de mim. Eu prefiro estar com a mulher porque ela cuida de mim. E não necessariamente que essa pessoa ela não goste de um homem ou não se sente atraída por um homem, né? Uhum. Existe um grande número de homossexuais que foram tocados, sim, mas é isso que eu estou lhe dizendo. Não necessariamente toda pessoa que é abusada, que é abusada, vai se tornar um abusador. Nem todo mundo que é abusador foi abusado quando infância. Isso é um traço da personalidade. Isso é é o que a psicanálise chama, vai chamar de perversão ou de vício de comportamento, de vício de caráter. Enfim, cada um dá vamos falar aqui numa linguagem popular, né? Mas isso é uma categoria que ocorre já lá de trás e envolve uma série de fatores que daria outra live, né? Mas o que a gente escuta, na maioria das vezes, é realmente a culpa, é o peso, né? O peso cultural de se assumir. Então, eu preciso justificar a minha preferência sexual. Eu não sou assim porque quero, eu sou assim porque fui abusado, né? E não é. Vários homossexuais nunca tiveram abuso, ao contrário, entendeu? Tiveram uma vida normal, mas é uma opção sexual, do seu objeto de prazer. E aí nós temos que falar sobre isso porque uma outra hora, porque isso Sim, vem. mas Isso é eu muito achei grande, importante muito tocar nesse extenso, né? assunto porque é muito comum se ouvir isso, né? Sim, sim. É muito comum essas justificativas, enfim, então, importante as pessoas, porque esses assuntos, né, dessa live, as pessoas dificilmente numa roda falam disso com naturalidade, enfim. Interessante que uma pessoa mencionou na outra live falando assim, nossa, só de ouvir falar, isso causa, né, um Sim. asco, causa uma... Mas Nojo, é nojo. importantíssimo, não podemos ignorar, é importantíssimo esse debate, essa conversa, né, sobretudo com a Essa senhora que lida, né, lida muito com isso, né, querida na sua Sandra, lá de profissão como Brasília, um psicólogo. grande abraço para ela. Para você, Sandra, um grande beijo. Sim, dá nojo, Doutora, padre. São pessoas que ficam, como eu falei, com dificuldade. Muitas delas, né? Tem pessoas que sofrem o abuso, elas, por receberem um amor em volta, por ter pessoas com papéis definidos, respeitosos e carinhosos à sua volta, ela supera aquilo, ela entende que aquilo foi um momento, que aquela pessoa agiu errado e não ela, e nem que todas as pessoas do mundo são assim, né? Ela se recupera, mesmo que haja uma sequela, ela busca uma ajuda. Muitas pessoas se curam até como foram pequenos, seus traumas, até nos retiros, né? Que muitas comunidades fazem, que são retiros de cura interior, né? A gente mesmo já fez e é incrível, né? Mariana também, um beijo grande, Mariana, para você também, para todo o Bonifácio, José Bonifácio, um grande beijo para as irmãs também. Então, nos retiros que a gente faz, eu tenho uma técnica que a gente aplica, né? Nossa comunidade aplica, e é assim assustador o número de crianças sobre essa técnica, né? Adultos ou adolescentes inseridos dentro dessa técnica que a gente aplica, nos revelar o abuso sexual, né? Então, tem duas coisas que a gente percebe muito, né? O abuso sexual e a tentativa de suicídio. E a vontade de morrer. O mais interessante, tá, padre, é que muitas crianças ou adolescentes entram nas drogas, se cortam, se mutilam, se automutilam, têm crises agudas de ansiedade, porque elas são crianças abusadas e às vezes não se recordam. Elas não têm, muitas vezes, oportunidade de estar num profissional, elas não têm como ter acesso, né, a essa beleza, que é uma terapia bem levada, tá? Beijo grande para você também, Raimunda. Então,
ela começa, então, a sofrer essas consequências graves e de buscar pessoas que as maltratam, porque elas gostam, querem, sentem prazer nesse maltrato, porque acreditam que precisam ser maltratadas. Doutora, a gente falava sobre os adolescentes, né? É muito comum os adolescentes ser um tempo um pouco assim, é uma fase meio que de revolta, é, e alguns assim, não sei a razão da revolta, mas é muito comum presente nos adolescentes essa revolta no sentido de aversão aos pais, né? Aversão à disciplina, aquilo de valor que os pais transmitem. Então, termina essa aversão aos pais, esse distanciamento que muitos adolescentes terminam criando, né? E os pais também quase que enlouquecem quando estão nessa fase de educação dos seus filhos. E nessa revolta, nesse distanciamento dos pais, tornam-se eles mais vulneráveis a uma figura adulta que vai querer fazer as vezes, né, desse pai e dessa mãe. Né? E aí o abusador, né, entra. Nós temos... Porque vamos dizer assim, ó, pode contar para mim sobre o seu primeiro namorado, sobre a sua primeira namorada. Conta para mim, né? Tipo assim, então aquilo que deveria normalmente contar para o pai e para a mãe, olha, eu tô namorando, eu tô não sei o quê, começa a confiar isso a uma outra pessoa. Né? Então, assim, e essa pessoa também pode envolvê-las de algumas atenções de que ela não tem dentro de casa. Internet. Não? Internet, Sim. padre, isso é muito comum. O pedófilo, né? Porque do outro lado, a gente não sabe quem está, criança, adolescente, principalmente adolescente. Nós temos casos de adolescentes que desaparecem, de adolescentes que são sequestrados, né? Tem a Solange aqui que diz que as alunas se cortavam e diziam que eram abusadas. Exatamente. Então, é muito comum. Vai lá, a criança tem que ser... O corpo da criança e do adolescente precisa ser examinado pelos pais. Existe a privacidade, mas, padre, a gente precisa ter um limite na privacidade. Os pais simplesmente permitem que essa privacidade seja totalmente respeitada. Não é bem assim, gente. Se adolescente está com a manga que não tira, aquela camisa que não tira nunca, a calça comprida que não tira nunca, não deixa tomar banho, não bota um biquíni, tem que observar como está esse corpo. Esse corpo pode estar sendo mutilado porque essa criança não está sabendo lidar com o abuso que aconteceu ou que acabou de acontecer. Né? A dor, lembra que eu citei o caso que ela dizia: a minha vida é uma roxidão só, o meu colorido passou a ser roxo, né? Ou Sim. seja, ela era um sintoma da cabeça aos pés. A criança, eu digo criança porque adolescente é uma criança, ela está com dor e ela precisa de uma outra dor maior para poder suportar aquela. Então ela corta. Quando ela corta, vai um excesso de adrenalina, compreendeu? Ela tem uma descarga ali muito grande que alivia essa dor do abuso, né? O pai e a mãe sempre tem um momento na vida que tem que saber lidar com esse choque, com esse adolescente que está inseguro. É muito comum as crianças enlouquecerem os pais ou as mães, né? Que normalmente estão... eu quero uma blusa vermelha. A mãe vai, compra, ou então leva e aponta lá, está lá a blusa vermelha. No final, a adolescente está com a blusa verde. Mas peraí, mas você não queria vermelha? Os pais, eles são referência para que aquele adolescente comece a decidir. É os pais que ensinam na decisão. Compreendeu? Então, muitas vezes, não é que o adolescente esteja confrontando com você, né? Pai, mãe, atenção. É necessário que haja esse confronto para que ele exerça, né, o exercício do sim e do não. Ele está com o pai e a mãe decidindo, aprendendo a decidir o que é melhor. Então, é muito comum a mãe colocar a roupa, ela pedir sugestão, né? Eu vou assim, eu vou para tal lugar, ou como é que é essa roupa, eu quero isso. No final, ela sai com uma coisa totalmente contrária àquilo que ela solicitou. Porque o pai e a mãe são as referências
né? É o ponto em que o adolescente começa a aprender a dialogar, a afirmar a sua opinião, a sua decisão, ter autonomia. Obviamente que isso tem um limite, né? A criança precisa aprender que quem paga as contas dita a regra, né? Sim. Mas a coisa não pode ser abusiva. Não pode ser abusiva. Ela tem que dizer, olha, eu não deixo você sair aos 13 anos. Tinha uma mãe que dizia assim, eu não consigo conter. Como que uma mãe não contém uma criança de 13 anos? Né? Ah, meu filho bebe. Mas como que ele bebe? É você da mesada. Então, existem coisas, umas incoerências absurdas que os pais Doutora, não sabem lidar. eu falava isso exatamente porque, por exemplo, eu atendi já há muito tempo, já, muitos anos atrás, uma situação seguinte, que encontrou num funcionário da escola, né, uma menina muito nova, adolescente, a figura, vamos dizer assim, da conversa bacana e tal, de que com ele eu poderia conversar tudo, né? E depois ela chegou, né, para dizer o seguinte, que era um grande amigo. E ela se sentia importante, né, por ter um amigo, né, Claro. que, vamos dizer assim, que era um funcionário de uma escola e tal. E dentre tantas meninas, ela era escolhida por ele, né? Então, assim, ela sentiu o máximo. Exatamente. E o Aliás, pai não compreende ela, o a mãe não sociopata ele entende faz ela, isso, né? mas essa pessoa da escola me entendia em tudo, me compreendia e tal. E aí, até o momento em que, depois de muito tempo, parecia que a amizade havia sido, né, a pessoa sentiu à vontade, e aí cometeu o abuso. Ela terminou se submetendo, né, num estado de impacto, né? E depois ela recorreu à igreja para poder ajudá-la. Por quê? Porque numa relação só que havia acontecido, né? Na mesma, e depois ela veio descobrir numa relação só, apenas que teve com o abusador, ela veio a engravidar e cometeu o aborto. Então, assim, só foi chegar até a igreja depois do aborto ter sido feito, né? E, enfim, aí veio também essa confissão, esse desabafo, né, desse abuso originado, né, vamos dizer assim, um adulto, uma pessoa Qual bem a idade, formada, Dali? Eu não ouvi a idade da vítima. é adolescente. Eu não me recordo Adolescente. a idade, não. É bem nova. Muito nova. Então, Uma criança, praticamente, é né? uma criança. Assim, coisa assim. Eu falo criança aqui, mas não sei das pessoas, mas tipo assim, sei lá, devia ter uns 14 Não, anos, eu tem acho. pessoas que dizem, não, ela sabe o que faz, ela não é uma criança. É uma criança, né? Nem sempre é criança, quando está chegando perto de um adulto. A criança tem dificuldade dentro de casa de diálogo. É um pai que bebe, é uma mãe ocupada, cansada. A criança, é como muitos falam, eu olhava e sonhava com uma família diferente da minha, né? A criança deseja uma outra família que não seja essa família que está muito complicada. Ela vai e arruma esse amigo, esse cara que dá o ombro, esse paizinho, esse pai da rua, essa mãe da rua, como a gente costuma dizer, né? Então, a criança, ela vai e conta para o inspetor de escola, para o motorista do ônibus, para o motorista da van, seja lá o que for. Essa pessoa passa a fazer o papel do pai, aquela pessoa que compreende, aquela pessoa bacana. E muitas vezes, né, esse sociopata, né, ele é sedutor, ele tem uma conversa boa, ele tem uma conversa compreensível, ele adota essa criança, ele adota essa adolescente que só quer apoio, ela só quer ser compreendida, ela não quer fazer sexo. Muitas vezes ela tem uma paixonite, porque é muito normal a criança, a adolescente, ter essa paixonite. Por isso que o número de gravidez nessa idade é absurdamente grande. A pessoa sabe o que está fazendo. Gente, a maturidade ela é muito diferente de ter um conhecimento sexual, né? A pessoa ela tem uma idade que ela é madura. Uma adolescente ela não é madura. Ela pode ter conhecimento do sexo, ela pode ter o prazer do sexo, mas ela não tem uma maturidade, né? E então ela é envolvida por esse sujeito que aborda ela, que acolhe, ele abusa dela e
E o pior, né, nas leis, muitas vezes você chega numa delegacia, mas ela não foi à força, ela foi por livre e espontânea vontade, ela caminhou para a casa desse sujeito, ela entrou no carro desse sujeito por livre e espontânea vontade, ela tem 13 anos. O senhor sabe muito bem que tem meninas de 12 anos que são 1,80 m, são mulheres, mas são meninas de 12, 13 anos, né? E elas são, então, levadas. Tanto é que a prostituição infantil é uma coisa aí gritante, a olhos vistos, né? Todos nós sabemos, e isso tudo é motivado pelo abuso, sim, pelo abuso, pela necessidade, entendeu? Já aconteceu mesmo, eu sou um objeto, eu só sirvo para isso mesmo, então, como eu ouvi uma dizer, já que a minha pobreza, a minha miséria é grande, né? Eu não tenho como, eu vou ganhar dinheiro com isso. E aí é favores que começa, padre, exatamente com esse favorzinho, com essas prendas, né? Esses presentinhos que aquele sedutor, aquele abusador começa a dar. E ela se sente o máximo, né? A criança, o adolescente, se sente o máximo, ganhando aquela atenção especial. Ele olhou para mim. Por isso que o abusador acha que a criança, o adolescente, né, o pedófilo, ele acha, não, ela me ama, né? Ela quer que eu esteja dentro da vida dela. Alguém perguntou se acessos de raiva é sinal indicativo. Olha, minha querida, se ela é uma criança calma, se ela nunca teve acessos de raiva, se ela sempre se mostrou equilibrada, é um indicativo de que alguma coisa não está bem. Se é um abuso, eu não posso dizer, nem afirmar. Pode ser um aqui. bullying, né? Sim. Agora, uma coisa importante, É um doutora, é indicativo. sempre Alguma coisa não está encaminhar, bem com essa adolescente. para um profissional, né? Primeiro, A o melhor que é que coisa que está tem. vendo? Você está muito... Eu penso que até mesmo uma pessoa adulta que está aqui nos seguindo, ou a gente orientar uma pessoa, é que ela, mesmo que tenha sofrido isso muito na infância, ou enfim, ela nunca deixe de procurar o profissional, porque por mais que ela julgue estar bem resolvido e tudo, é muito importante esse colocar para fora, né? Muitas vezes a criança, padre, não tem coragem de falar, ou o adolescente. Adolescente, né? Aí é que não fala mesmo. Muitas vezes não falam com os pais. É muito importante que esse adolescente ele tenha uma pessoa de confiança. É muito bom os pais. Por isso, infelizmente, o papel de padrinho e madrinha hoje está muito mais social do que espiritual e de responsabilidade, né? Porque nesse momento, uma tia ou um padrinho, né, uma madrinha, ele tem um potencial muito grande de abertura. Eu não posso falar com a minha mãe e meu pai, mas eu falo com a minha avó, eu falo com o meu avô, eu falo com a minha madrinha, eu falo com o meu padrinho, né, com a minha tia. É muito importante que a criança, até dentro mesmo da família, né, da reunião familiar, quando há alguma coisa ruim, a gente orienta que essa família que não sabe muito lidar, está lidando, né, está sentindo segredos por com o filho, né, está sentindo que algo está rolando ali, mas que não consegue ter acesso, alcance a essa criança, eu mesmo sugiro. Ele tem alguma coisa, alguém que ele gosta, algum padrinho, o avô, a avó, são pessoas boas que ele possa, encaminha, peça essa pessoa para chegar e ser o intermediador, né? Do que é que está vendo, estou notando você nervosa, estou notando irritado. Então, é muito bom que tenha essa pessoa de confiança, né? Então, nós temos, assim, que ter também esse cuidado de trazer para junto de uma família uma pessoa de confiança, uma pessoa, né, equilibrada, uma pessoa que pode, muitas vezes, nos ajudar, e isso, o padrinho é fundamental, por isso que a igreja pede que tenha cuidado ao... Que bom, continua aí com a sua faculdade, né, de psicologia. E seja uma psicóloga católica. Olha, a gente fala de psicóloga católica, nossa, gente, a psicologia não interfere na minha religião e a minha religião não interfere na minha psicologia, né? Quando eu estou no consultório, eu trato. Agora, qual a diferença? Eu quero colocar isso, que muita gente está falando aqui. Meus pacientes sabem exatamente a minha função, como eu sou, a minha crença. Meu consultório não tem Freud lá, meu consultório tem Nossa Senhora e o Espírito Santo como companhia e orientação. E
obviamente, eu uso de todas as técnicas para ajudar e não induzo. Não contem comigo para induzir, porque não é papel do psicólogo induzir nada, nem revelar aquilo que a pessoa não quer que seja revelado, né? Eu, por exemplo, posso dizer assim, de cadeira e como uma pessoa que foi agraciada no momento de cura interior pela Canção Nova, lá no Hospital Espiritual, que para mim ali era hospital, nem sei se ainda tem, padre, ali ali no centro da cidade, na Menezes Cortes, esqueci o nome daquela paróquia ali, mas eu vou me lembrar. Ela era bem no centro da cidade e ali fazia um trabalho de cura interior por algumas Sim. pessoas. Nossa Senhora do Parto. Nossa Senhora do Parto, isso. Realmente ali era um parto, né? Você entrava de um jeito e realmente saía, renascia. Havia umas senhoras, a Mirtes, né? Nossa, pessoas maravilhosas que pertenciam à Casa Marta e Maria, né? Muitas já são falecidas, umas queridas, né? Que eram pessoas assim que nos davam uma formação muito boa, muito, muito forte, um atendimento na cura interior. Então, ali eu pude perceber, né, que existem alguns caminhos que nos orienta a sair de uma paralisia, né, de um momento que nos paralisa, a síndrome do pânico, um pós-traumático de um acidente de carro, ou de uma tentativa de estupro, ou de um estupro mesmo que aconteceu na rua, como a gente tem diversas pessoas, amigas, que sofreram estupro na rua à noite, saíam para trabalhar, tinham que pegar ônibus no centro da cidade, e a cidade toda fechada, e essa pessoa foi abusada por 3, 4 pessoas, e pessoas que hoje sofrem horrores por esse momento, por esse abuso, que se viu sozinha, desamparada no centro da cidade do Rio de Janeiro, tudo fechado, e tendo que dar graças a Deus porque não morreu. Olha que coisa louca, né? Você sofreu um abuso, ser violentada fisicamente, emocionalmente, e mesmo assim você tem que dizer que bom, as pessoas dizerem para você que bom que você não morreu, dê graças a Deus que não te matou. Então, claro que é isso, mas não é isso bem que a pessoa quer ouvir naquele momento. Não é isso que a pessoa precisa ouvir nesse momento, né? Ela, aos poucos, sendo uma pessoa que acredita em Deus, né? Ela vai saber tirar uma coisa boa dessa história, né? Porque Deus nunca permite uma coisa ruim sem que você possa. Eu sempre digo assim, se você não tirar do seu trauma uma coisa boa, Deus é injusto. E Deus não é injusto. É preciso você ver o que você vai fazer com a sua dor, né? Você vai procurar como você se erguer, e isso eu estou falando para as pessoas adultas, as pessoas que foram abusadas, que sofreram abuso, estão nos assistindo agora. É dolorido, é horrível, não tem como mensurar, nós não temos condição, a não ser que tenha passado por situação semelhante, para saber o tamanho da sua dor. Mas você não pode conviver com ela. A primeira coisa que você tem que falar é falar. Busque um profissional, fale, converse com alguém, desabafe, conte, né? Procure entender todo esse processo. E depois você tira disso uma lição, né? Dando palestra, conversando, orientando, se engajando em algum movimento, para que outras pessoas não sofram o que você sofreu, né? Ficando calado o tempo todo, sofrendo sozinha, mas fazendo da sua dor uma grande vitória, uma grande arma para que isso não aconteça com outras pessoas, né? Que a sua dor seja motivadora a você brigar contra essa coisa horrorosa que avança e avança e avança assustadoramente cada vez mais, que é o abuso, tanto infantil como adolescente, como adulto. Né? Doutora, essa questão do abuso adulto, se servindo da questão da profissão, do trabalho, né? Porque isso é muito comum também. A pessoa precisa do trabalho, precisa do emprego, e aí o patrão se vale disso e seduz, assedia, enfim.
a essa vítima, né? É O que abuso. dizer a ela? O assédio é abuso. Sim. É abuso. Então, sim, é outra coisa. Nós temos isso muito, né? Mas denuncie, né? Não tem como ficar calada. Eu sei que é difícil. Arruma uma forma de você filmar, arruma uma forma de você buscar ajuda, de você se transferir ou de você encarar essa pessoa e dizer: não, você não vai me mandar embora. Se você me mandar embora, eu tenho provas. Enfim, arrume provas, arrume como se defender, mas não se cale, né? Não se cale, porque o abusador, quando ele não é confrontado, né? Ele vai crescendo em cima da vítima. É preciso que a vítima ela tenha uma voz ativa, ela tenha, não, eu não quero, eu não vou e não vou permitir. Compreender se ele sabe que essa dominação está acontecendo e que eles estão que ele está ganhando, que ele está vencendo esse jogo, ele vai se crescer mais e ele vai avançar mais. O que é uma brincadeirinha, uma coisinha de cabelo, uma coisinha, um apertãozinho, chegar por detrás, fazer massagenzinha nas costas. Se você não gosta, não aceita. Se você não permite, não permite, pronto. Deixa claro que é o tipo da brincadeira, é o tipo do toque que você não quer e que você não aceita. Sim, sim. Doutora, a senhora faz um momento de oração conosco? Faço. Só quero falar mais uma coisa, assim, orientar sobre a questão sobre a questão muito importante, que é o abuso também dentro do casamento, viu, padre? Existe, por incrível que pareça, homens que estupram suas esposas, né? Eles chegam muitas vezes alcoolizados, eles ou não, né? Eles não aceitam o não da mulher, eles não aceitam o não da esposa e eles obrigam. Eu tenho mulheres que já atendi durante não só dentro da comunidade, dentro do Ministério da Cura Interior, mas também dentro da clínica. Mulheres que foram abusadas pelos seus maridos. E aí muita gente vai e fala isso: olha, como é que um homem casado abusa da sua esposa? Abusa. O sexo é um ato de amor e tem que ter consentimento dos dois, né? Quem é católico, quem frequenta a igreja e é firme na doutrina católica, existe uma orientação, existe padres, né, grupos que ajudam as pessoas a entenderem esse processo. E se você não você não pode ser agredida fisicamente pelo seu marido porque você não está bem naquele momento e ele joga você, porque isso acontece, padre. Arranca a roupa da mulher e estupra a sua própria esposa. Então, a situação de vulnerabilidade muito grande, tanto das mulheres casadas, quanto das namoradas, né? Das parceiras, enfim, nós temos assim assunto em relação ao abuso, nós temos N formas de abuso sexual. Então, eu sei que é muito difícil, né, para você que está nos ouvindo, você principalmente que passou por uma situação como essa, é muito difícil mensurar a sua dor, mas o que eu quero te dizer é que você não está sozinha. Não, Deus não te abandonou. Ele não te abandonou, né? Eu sei que numa hora, como as pessoas... Doutora, por que Deus permitiu isso? Deus não permite o mal, né? Nós estamos no mundo e no mundo teremos tribulação. Nós temos pessoas que são usadas, não só são doentes, elas têm consciência do que elas fazem, sim, elas são perversas, elas são más, mas não há aonde Deus não possa alcançar o teu coração, não tem mal, né? Seja um acidente de carro, seja
perder um ente querido, como nós estamos numa situação agora, né, de muita perda, uma dor imensa. Essa semana, uma grande amiga perdia o filho. Não, é uma dor que você não sabe e você muitas vezes questiona por que Deus permite isso. Nós estamos no mundo, vivemos uma realidade que muitas vezes nós não temos força para enfrentar esse inimigo que vem em nossa direção. Mas Deus tira do mal um bem maior. Então, busque ajuda. E uma das ajudas uma das principais que você pode buscar é dentro da palavra de Deus, né? Dentro da palavra de Deus. Eu tenho uma coisa para te dizer. Eu tenho uma coisa muito boa. Deus faz nova todas as coisas. Muitas vezes esse corpo que você foi abusado não é o corpo que você tem hoje, né? Existem as renovações das células. De 7 a 10 anos, todas as células são renovadas. Nossas células são renovadas. Então, este corpo que foi tocado indevidamente, ele não é mais aquele corpo. Hoje é um corpo novo, porque Deus nos dá esse corpo novo através dessa renovação celular. Então, o teu espírito, o teu coração, a essência que Deus colocou dentro de você, ela é intacta, ela é impenetrável, ela é indestrutível. Ninguém pode tocar o que Deus te deu, e isso é o que você vai levar, porque o corpo que você teve, o corpo que sofreu um abuso, um corpo que sofreu uma agressão, ele vai se deteriorar, ele vai virar pó. Pensa nisso. Mas aquilo que Deus te deu é eterno. A tua alma é eterna, o teu coração é eterno, o amor de Deus está aí dentro e isso é eterno. Então isso ninguém pode tirar de você. Podem tocar no teu corpo, a palavra de Deus diz, né? Pode acabar com o meu corpo, pode me matar, mas você não mata aquilo. Ninguém mata, ninguém toca, ninguém cisca, trinca aquilo que é perfeito, que Deus colocou dentro de você, que soprou em você quando você nasceu. Então você é nova, Deus te renova. Quando você respira, Deus está te renovando. Quando você renova suas células, quando você menstrua, você é nova. Você está sendo renovado. E você agora, que está nos ouvindo, aonde você estiver, e eu sugeri ao padre que possamos um dia fazer uma cura interior, você colocando, ouvindo a voz do padre, deitando, ouvindo. Eu aconselho agora que diante do seu celular ou diante do seu laptop, seja lá qual for o aparelho que você esteja nos ouvindo agora, fecha seus olhos, né? Para um pouquinho de mandar recado. Eu sei que você quer dizer, eu sei que você quer estar presente, eu sei que você quer gritar a sua dor, eu sei que você quer tomar posse. Você toma posse do que eu estou lhe dizendo agora. Toma posse agora, toma posse dessa renovação. Nós estamos diante de um sacerdote, tem um sacerdote levantando a mão para você agora. Olhe para as mãos desse sacerdote que um dia ela foi ungida pelo cardeal, por um bispo, por padres. Ele é uma persona, a persona de Cristo. Quando ele levanta as mãos, quando ele impõe as mãos sobre mim, sobre você, é o próprio Cristo que está nos colocando, nos curando. Então, nesse momento, toma posse. Você que foi magoado, ferido, tocado de forma indevidamente, o Padre agora está impondo as mãos sobre você e sobre mim, sobre todos nós. Ele está impondo essas mãos santas, sagradas, que foram ungidas um dia para que pudesse nos abençoar e transubstanciar. Ele que traz Jesus até nós. Olha que mão poderosa, que coração, né? Que coração é esse que disse sim? E ele também é uma pessoa, ele também é uma pessoa humana que durante toda a vida dele também deve ter sofrido as agressões, ou por palavras, ou por bullying, ou por educação. Todos nós trazemos, mas o coração dele foi tocado pelo Cristo, que disse, vai lá, né? Seja como eu, seja a minha voz, seja a minha mão. E a mão de Cristo que está levantando para você agora, não é a mão do padre Fábio de Mello, mas a mão do sacerdote, do Fábio de Mello, mas a mão do padre, do sacerdote do Altíssimo, aquela que um dia recebeu ali, sabe, o óleo santo sagrado para impor as mãos sobre você e te curar. E tome posse. Toma posse. Eu hoje, em nome de Jesus, eu sou curada dessa ferida
dessa ferida que me arranca lágrimas, dessa ferida que quando eu deito, durmo com meu marido, me dá ojeriza, me dá nojo. Você precisa ser curada dessa relação doentia que você tem, que você sofre por ter. Quantas mulheres estão casadas há anos e sofrem e choram no relacionamento sexual porque foram abusadas. Estão sofrendo no momento em que tem que ser de amor, mas não estão sofrendo. Estão fazendo do momento o seu calvário. Estão fazendo do momento de amor tão bonito, até de uma concepção. Muitas crianças são concebidas dentro de atos violentos ou dentro de atos sem amor, porque são pessoas, foram mães que foram abusadas e crianças foram concebidas porque elas não estão à vontade nesse ato sexual, não há amor no ato sexual, há amor na convivência, mas não há amor no ato sexual. Toma posse agora, olhe para as mãos, abre os seus olhos agora, olhe para as mãos do Padre Fábio de Mello. Olhe para as mãos dele, que foram ungidas. As mãos dele são mãos do sacerdote Altíssimo, que através dele está colocando em nosso coração a cura e a libertação. E toma posse, meu irmão, minha irmã. Diga, eu sou livre em nome de Jesus. Eu estou sendo lavada pela ação do Espírito Santo. Eu estou sendo renovada. Renovada. Peça cura afetiva, sexual e afetiva. Peça para essas mãos serem tocadas, ungidas, as mãos foram tocadas pelo Senhor e ungidas, e naquela ferida, aonde você foi machucado, seja emocionalmente, seja fisicamente, peça a cura do teu corpo, a cura da tua alma, a cura do teu coração, a cura das tuas afetividades. Muitos homossexuais choram e dizem, eu não quero essa vida. Eu não quero essa vida. Quantas vezes a gente depara com homossexuais que estão na prostituição e não querem estar, são tomados por uma necessidade de se ferir e de se magoar. Se você se encontra, meu irmão, minha irmã, nessa situação, toma posse agora. Toma posse do que essas mãos levantadas sobre você está agindo agora no teu interior. Diga, eu tomo posse, Jesus. Eu tomo posse através das mãos do Padre Fábio, eu tomo posse da cura e da libertação que está vindo para mim agora, na minha casa. Não importa onde você esteja, como você esteja, não importa do jeito, o que aconteceu com você. Deus pode sim. Jesus faz novo todas as coisas. Como renova teu corpo, como renova tuas células, ele também renova a tua vida nesse momento. Ele renova os teus sonhos, a tua esperança. Não tente nada contra a sua vida. E o Senhor está me colocando aqui pessoas que tiveram uma necessidade muito grande de se matar. Muitas vezes tomaram remédios, foram em alto para se jogar, de frente de ônibus para se jogar, para morrerem mesmo, porque a dor é insuportável. Mas nesse momento, meu irmão, eu estou te dizendo, olha, diante de você está a cura. Toma posse. Diga sim, eu quero, Senhor. Eu quero criar coragem para falar. Eu quero ser renovado. Eu quero que a minha boca se destrave e que eu possa falar do meu problema, da minha dor, que eu possa encontrar uma explicação, que eu possa encontrar uma saída para que eu possa viver mais tranquilo, ser mais feliz, ter a minha vida afetiva mais normalizada, não precisar de remédios, não precisar de drogas. Quantas pessoas hoje estão mergulhadas no álcool, nas drogas, nos vícios? Por quê? Porque é uma ansiedade tão grande, porque às vezes não lembra que foi abusada. Peça a Jesus para caminhar agora dentro da tua história, para você se recordar, porque Ele conhece a tua história. Você precisa deixar que a tua consciência abra para essa presença lá na hora, no local. Jesus está com você. Jesus te resgatou e te trouxe até aqui. Trouxe até aqui porque Ele te ama, porque Ele se importa, porque um dia esse corpo foi renovado, será renovado e ele vai virar pó. Mas aquilo que Ele colocou dentro do teu coração, meu irmão, minha irmã,
está vivo, renovado, lavado pelo sangue do Cordeiro. Então, que Deus possa nos abençoar agora profundamente com esta cura e esta libertação através das mãos abençoadas do Padre Fábio. Peço também nosso Senhor Jesus Cristo, que vai libertando do quadro depressivo que algumas pessoas terminaram entrando devido aos abusos, pessoas que não conseguem descansar. O sono não é capaz de trazer repouso, de trazer descanso. São sonos perturbadores, sonos agitados. Pessoas acordam muito fatigadas, acordam sem disposição de viver. Eu peço ao nosso Senhor Jesus Cristo, que vai curando também as pessoas que desenvolveram ansiedade, uma agitação muito grande que as impedem de bem conviver com os outros, com a sua realidade. Eu quero pedir ao Senhor Jesus Cristo, que vai também libertando os irmãos e as irmãs de toda a compulsão que também foi sendo adquirida por esses abusos, compulsão alimentar, compulsão também nas redes sociais, tantas coisas que escravizam, tantas coisas que tornam aos irmãos e as irmãs cada vez mais abatidos, tristes. Eu creio, Senhor, no teu amor. Eu creio, Senhor, na tua graça. Em nenhum instante, em nenhuma ocasião e circunstância, tu retiraste o teu amor sobre os teus filhos e filhas. E eu peço, Senhor, que tu manifeste, que torne revelado o teu amor. Que torne, Senhor, manifesto, revelado a gratuidade, a generosidade com que tu amas, mediante o teu Filho Jesus Cristo crucificado. Eu peço também que a bem-aventurada Virgem Maria envolva em seu abraço esses irmãos e irmãs, crianças, adolescentes, adultos por quem oramos. E de modo particular, a Nossa Senhora Desatadora de Nós, a quem consagramos todos esses 9 dias de oração e de lives. Eu peço, Nossa Senhora Desatadora de Nós, que com esse manto azul, que simboliza o céu, venha envolver esses filhos, essas filhas, trazendo-as para junto do seu vestido vermelho, que simboliza o amor, simboliza o coração. Que o céu possa envolvê-las, de modo com que se sintam seguramente amadas, profundamente queridas, profundamente protegidas e guardadas de todo mal. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Amém. Nossa Senhora Desatadora de Nós, de São José, seu castíssimo esposo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos agora simbolicamente aqui desatar esse nó que é do 6º dia. Seguiremos com as nossas lives oracionais, né? Quinta, sexta e sábado. Amanhã, às 9 horas, estaremos rezando o Santo Terço. Às 19 horas, estaremos com o nosso irmão Geberton Teixeira, lá do sul do Brasil, um missionário, fundador de uma comunidade, para falar sobre a perda de entes queridos, né? Sobre o luto, como lidar com o luto, né? Então, assim, convido vocês a me ajudarem a convidar a outras pessoas. Doutora, meu muito obrigado. Eu gostei muito de conhecê-la e ver com que carinho e vibração a senhora fala a respeito da pessoa humana, né? Que o Senhor possa continuar abençoando a senhora, dando-lhe essa graça de poder soerguer muitos caídos, muitos prostrados, né? Obrigado também por essa mulher de fé que a senhora é. Não só uma excelente profissional, mas uma pessoa de fé, né? Perseverante e constante. Obrigado a todos também que voltaram para essa segunda parte da live também, né? Muito obrigado pela sua perseverança e por esse carinho, né? Em querer ouvir e tratar desse assunto junto conosco. Muito obrigada. Busque ajuda, não se cale. Isso. Né?
Muito importante. Busque ajuda, não se cale. Uma boa noite para todo mundo. Eu que agradeço, padre, né, a oportunidade de estar aqui, tocando num assunto tão denso, mas tão necessário, né, tão importante, né, e que é tão devastador. Muito Verdade. obrigada. Eu queria, então, uma pessoa bem perguntou qual era o seu Instagram. O Instagram da doutora é @lucia.calheiros. Isso. Ok? Outra coisa também, irmãos. Eu uso muito pouco o Instagram, porque meu tempo Usa pouco. é meio pouco. Mas quem quiser anotar meu telefone, eu faço atendimento online, né, padre? Agora com a pandemia, Sim. né? Eu sou vovó, né? Então eu tenho atendido online, né? Meu tempo é um pouquinho, né, tumultuado, mas a gente dá um jeito. Quem quiser anotar, o senhor pode dar o telefone, né, para combinar, e quem necessitar de uma... Não só eu tenho uma equipe que trabalha comigo também, né, de atendimento online, e também, se alguém necessitar abordar outro assunto, o senhor também, estou à disposição para falar com muito carinho e com muita boa vontade, porque a informação é importante. Então, meu telefone é 98894-3004. Tá, padre? Pode Anota repetir, aí, o senhor doutora? já conhece? Pode repetir. 98894-3004. Tá Tudo bem. certo? Obrigado, Então, se doutora. precisar de Veja, eu queria... atendimento, entre em contato e a gente encaminha para o atendimento. Enquanto eu rezava, eu estava para falar isso. Me veio agora à mente, enquanto rezávamos, a oração do terço da libertação. Então, quem não conhece, pesquisa aí no Google, terço da libertação. Nesse terço, você nas contas vai rezar assim: Senhor, tende piedade de mim. E você como que ouve o próprio Senhor dizendo para você: o que queres que eu te faça? Porque existe no Evangelho esse episódio, né? Que alguém pergunta: Senhor, tende piedade de mim. E o Senhor se volta à pessoa e fala: o que queres que eu te faça? E na ocasião do Evangelho a pessoa fala: que eu veja. Ele fala: ser curado. E aí você vai dizer, quando o Senhor responder a você: o que queres que eu te faça? Você dirá: Jesus, cura-me. Jesus, liberta-me. Jesus, salva. É um terço, é um instrumento, um recurso de oração que te ajuda também. E me veio essa inspiração de também provocar você a conhecer e a rezá-lo. Um abraço, doutora. Fica com Deus. Um abraço a todos vocês. Até amanhã, 9 horas da manhã, o Santo Terço. Muito bom esse momento. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora, pela sua generosidade. Um abraço. Muito obrigada. Fica com Deus. Tchau, tchau. Bem.